aqui. Boa noite a todos. Tá ligado o som aí, Gui? Tá? Oi. E aí? Boa noite a todos. Quero cumprimentar aos nossos vereadores, cumprimentar os secretários municipais, representantes das entidades e instituições aqui presentes nesta noite, servidores públicos, comunidade em geral, representantes de empresas. É um prazer e uma alegria para nós darmos início nesta noite, onde nós daremos início, ou melhor, daremos mais um passo para a elaboração do nosso plano diretor, que é algo tão sonhado para a nossa cidade, para o nosso município, né? Há tanto tempo a gente sonha com essa oportunidade de discutirmos um pouco mais sobre o desenvolvimento sustentável do nosso município, e agora nós estamos tendo essa oportunidade, de maneira democrática, de discutirmos melhor sobre o crescimento da nossa cidade. E a nossa intenção é justamente deixar que a comunidade possa participar, que todos os segmentos possam se envolver, e dessa forma nós construirmos um plano mais legítimo possível para que seja a cara do nosso município, para que seja ideal para os próximos anos de desenvolvimento da nossa cidade. Eu aproveito para agradecer a presença de todos, antes de passar a palavra aos nossos apresentadores, também agradecer à Universidade Federal de Itajubá, né, através do núcleo responsável por esse desenvolvimento, e dizer que a Prefeitura começou a trabalhar nesse projeto desde o ano passado, quando nós contemplamos no nosso plano de governo a intenção de realizar o plano diretor na nossa administração. E foi então que nós procuramos a Universidade Federal de Itajubá para conhecer melhor o projeto, também o desenvolvimento. Visitamos alguns municípios que já existem, né, esse formato, este modelo, e nós gostamos muito, até mesmo porque nós estamos acompanhando aí vários municípios que estão tendo grandes problemas que poderiam ter sido resolvidos, né, desde o início, desde o franco desenvolvimento. E, através dessa iniciativa, nós pretendemos, de maneira transparente, democrática, fazer a elaboração desse plano com a participação da sociedade, com o envolvimento de todos, para que ele fique mais legítimo possível, né, confeccionado às mãos da comunidade. Então, eu agradeço a presença de todos, a oportunidade, e quero, neste momento, passar a palavra aos responsáveis que estão nos ajudando com a elaboração desse plano, que tem contado aí com o apoio dos profissionais, estagiários, professores, né, da Universidade Federal de Itajubá, na qual também colaborou muito com a elaboração do georreferenciamento, e também tem outros projetos que serão apresentados pelos mesmos aqui, né? Diante dessa necessidade de observarmos que o município está tendo um crescimento desenfreado e sem controle, né, em áreas de alagamento, enfim, algumas construções em locais inapropriados e até mesmo outros assuntos que são sempre cobrados pela população e muitas vezes nós não vemos esse planejamento. Então, planejar é preciso, faz parte, é um momento em que todos devem participar, nós estamos abertos às participações, às sugestões, às indicações, para que possamos, dessa forma, entregar algo que seja verdadeiramente o necessário para a nossa comunidade. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação e uma boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael, sou arquiteto e urbanista, formado em Bauru, com mestrado na Unifei, em Engenharia de Energia. Hoje vamos dar início para a população no desenvolvimento do plano diretor. O plano diretor começou já faz algum tempo, mas agora é o evento que a gente está informando a população de que realmente começou e de que realmente a gente vai precisar da participação da população para a gente fazer esse plano acontecer.
que foi o que o prefeito falou, de realmente ter a cara da população e ter os anseios da população dentro desse plano diretor. Bom, então, começa com duas perguntas essenciais. A primeira dela, o que é um plano diretor? E a segunda, para quais cidades que o plano diretor é obrigatório? Então, o que é o plano diretor? O plano diretor é o planejamento para o crescimento e desenvolvimento da cidade e suas políticas urbanas, através da participação popular, buscando resiliência social, ambiental e econômica. Ou seja, qualquer crescimento da cidade, qualquer desenvolvimento da cidade precisa do plano diretor para poder orientar esse desenvolvimento, para ver para onde vai crescer, para onde que pode crescer, que é viável tecnicamente, economicamente e ambientalmente. Com isso, a gente faz o crescimento da cidade de forma sustentável. Então, a definição básica do plano diretor é essa, e o plano diretor ele tem 5 pilares dentro dele, que são os pilares social, ambiental, imobiliário, econômico e cultural. Quando a gente fala desses pilares, em questão do social, a gente está falando da igualdade, da equidade, da disponibilização dos serviços que a gente está colocando no plano diretor para todos os munícipes. Ou seja, todos os munícipes vão ter os mesmos direitos, independente de quem seja, e também vai ter a mesma disposição dos serviços, seja ele de lazer, seja ele de saúde, educação, esporte. Todos os serviços a gente tem que garantir para todos os munícipes de forma igualitária. A questão ambiental, a gente trabalha na questão da preservação do meio ambiente, tanto na questão territorial quanto na questão política. Então, para a parte ambiental, é onde a gente define como que a cidade vai crescer, para onde que pode crescer sem afetar o meio ambiente. Isso daí eu acho que é essencial, principalmente aqui para o sul de Minas, que tem várias cidades com esse mesmo problema. Na questão imobiliária, a gente faz a compatibilização de todos os usos, então a gente tem que garantir o desenvolvimento da cidade da forma residencial, comercial, industrial, ambiental e compatibilizar todos esses usos para que todos se conversem e realmente seja favorável para o crescimento da cidade. Na questão econômica, que fala do desenvolvimento econômico, de como que a gente vai adotar as políticas para trazer mais recurso para o município e, com esse recurso, o município realmente conseguir se desenvolver de fato. E na questão cultural, da preservação dos patrimônios históricos, da preservação da cultura, que nem sempre é material, que tem muito patrimônio imaterial, e também na questão dos eventos, de como que a gente vai estruturar essa questão dos eventos e da cultura dentro do município para os próximos 10 anos, que é o horizonte do plano diretor. Bom, então, para quais cidades que o plano diretor é obrigatório? O plano diretor ele passa a ser obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes, e, além das cidades para cima de 20 mil habitantes, cidades integrantes de regiões metropolitanas, integrantes de áreas de especial interesse turístico, em áreas de influência de atividades com alto impacto ambiental, como no caso de uma hidrelétrica ou qualquer atividade que tenha um alto impacto ambiental, em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou eventos semelhantes. Essa é a obrigatoriedade do plano diretor segundo o Estatuto da Cidade. Então, se alguma cidade se enquadra dentro dessas questões, é obrigatório o plano diretor. Não é o caso de Itaiandu, mas eu acho que é até uma admiração para cidades que não têm essa obrigatoriedade e fazem o plano diretor, porque realmente estão preocupadas com o desenvolvimento da cidade, de crescer de forma correta, para não levar esse problema para o futuro. Porque o plano diretor nada mais é do que um projeto. Quando você vai construir uma casa, você não pede para qualquer um construir. E o plano diretor é a mesma coisa, só que a gente está falando de uma esfera muito maior que a cidade. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de cidade, a gente não vai deixar o negócio acontecer e no futuro a gente vê o que dá. A gente tem que se preocupar desde agora para não colher problemas mais para frente. Bom, então, quando a gente fala da questão do plano diretor para poder fazer esse ordenamento do território, a gente fala do uso e ocupação do solo. E quando a gente fala do uso e ocupação do solo, a gente destrincha em diversas atividades que ocorrem dentro da esfera urbana e, dentro dessas atividades, no plano diretor, a gente precisa definir onde acontece cada atividade, onde pode acontecer cada atividade e de como que a gente analisa a questão construtiva, do que pode construir, do que não pode construir e qual atividade que pode ou pode não ter, que pode ou não pode ter.
Então, ali mostra todas as atividades que a gente coloca dentro da nossa metodologia de zoneamento. Dentre elas tem residencial, comercial, industrial, atividades logísticas, interesse cultural, interesse turístico, lazer, preservação ambiental, desenvolvimento sustentável, ocupações especiais, institucional e a outra figura no lado mostra a classificação do uso do solo em relação a residencial e não residencial, como que seria cada tipologia de uso. Essas definições são bastante importantes para a gente passar para vocês agora, porque elas vão ser a base do nosso zoneamento. Então, quando a gente chegar a discutir o zoneamento, que eu acho que é um dos produtos principais do plano diretor, vocês precisam ter essas definições muito bem claras. Pode passar. Bom, então, quando a gente fala de zoneamento, é disso que a gente está falando. Esse é o plano de Eloy Mendes, que foi o último plano diretor que a gente fez, que a universidade fez, o NEIRU. E dentro desse plano, a gente divide em diversas zonas. Cada zona tem um parâmetro construtivo específico e tem uma característica específica, com um objetivo específico. Então, primeiro, no zoneamento, a gente precisa definir o que é urbano e o que é rural. Isso daí entra no nosso macrozoneamento. Definido o que é urbano e o que é rural, pode passar. Que aí, no caso, a gente faz a definição do que é rural, e aí a gente tem toda a área urbana. No caso, o que está representado como urbano é tudo que está mais colorido, para dentro dessa linha vermelha tracejada. Então, definido o que é rural e o que é urbano, a gente passa para a próxima etapa, que seria a definição das zonas especiais. Dentro do zoneamento, a gente tem as zonas especiais, a gente tem as zonas que são as zonas mistas, zonas comerciais, residenciais, que não têm nenhuma característica especial para ser definido prioritariamente. No caso das zonas especiais, elas têm algumas características que elas precisam ser definidas prioritariamente e, por isso, elas se sobrepõem às outras zonas. Então, essas zonas são zonas suscetíveis aos direitos de preempção, que é o que fica para a prefeitura. A gente precisa definir, dentro do zoneamento urbano, os lugares de interesse da prefeitura. Esses lugares de interesse podem ser para construir escola, para construir posto de saúde, para construir habitação de interesse popular. Então, tudo isso daí é de interesse da prefeitura e a gente precisa mapear. Isso daí é zona especial, porque a prefeitura precisa ter prioridade na aquisição desses imóveis, porque são imóveis que são estratégicos no desenvolvimento da cidade para a prefeitura. Então, tem esses tipos de zonas especiais, tem as zonas especiais de desenvolvimento econômico, tem as zonas especiais de habitação de interesse social, tem a zona especial de preservação do patrimônio histórico, e agora que a responsabilidade da delimitação de APP passa para o plano diretor e passa para a esfera municipal, a zona de preservação ambiental também se enquadra como zona especial, porque antes não era enquadrada como zona especial, porque tinha o Código Florestal que já regulamentava toda essa questão. Mas agora, como passou a responsabilidade para o plano diretor, fica muito mais sensível o plano diretor nessa questão e a gente precisa trabalhar realmente essa zona como agora uma zona especial. Definido todas as zonas especiais, a gente passa para as demais zonas, que aí são as zonas que não têm essa prioridade, que aí no caso seria zona mista, zona residencial, zona comercial e a zona de expansão urbana, que são as zonas menos prioritárias. Então, quando a gente fala de ordenamento territorial e do zoneamento, é disso que a gente está falando. E é disso que a gente precisa deixar claro para vocês, que a gente vai delimitar, a gente vai colocar o ordenamento no território e, com esse ordenamento, a gente vai colocar os parâmetros que deve seguir cada zona. Então, cada zona vai ter seu objetivo específico. E tudo isso precisa ser validado com a população, porque não adianta nada a gente, como técnico, vir aqui identificar o que é uma zona comercial, o que tem potencialidade para ser uma zona comercial, o que tem potencialidade para ser uma zona residencial, se a população não concorda. Isso daí não depende da visão técnica, isso daí depende da população. Então, a gente está aqui com uma visão técnica para poder passar para vocês, mas nada funciona se a gente não tiver a visão de vocês. Então, tudo que a gente faz, em todo o processo, a gente precisa da participação popular. Então, é isso que a gente coloca desde o começo. A gente começa o plano com a definição da metodologia de participação, para depois a gente ir para o diagnóstico, para depois a gente ver o que realmente, de fato, é problema para o município. Agora, falando nessa questão de participação, dentro da elaboração de um plano diretor, tem diversos agentes que atuam para fazer esse plano acontecer. Então, primeiramente, começa com o executivo municipal.
Então, a prefeitura contrata a equipe técnica que vai desenvolver o plano. No caso, a equipe técnica é o NEIRU, então começa com a elaboração, a prefeitura contratando a equipe técnica, a prefeitura, junto com a equipe técnica, faz a nomeação de 2 núcleos que vão ser extremamente importantes para todo o decorrer do plano, que aí, no caso, é o núcleo gestor e o grupo de trabalho executivo, que aí está representado pelo Conselho de Fiscalização. O núcleo gestor é o núcleo que representa a sociedade. Então, dentro do núcleo gestor, normalmente 50% do núcleo gestor é da prefeitura e 50% é da sociedade. Itaiandu foi um caso um pouco específico que tem mais representantes da sociedade do que da prefeitura. Isso é ótimo, tendo em vista de que o grupo de trabalho executivo serve para representar os técnicos da prefeitura. Então, a gente já tem esses 2 grupos, um grupo representando a prefeitura e o outro grupo representando a população do município. Feita a nomeação desses 2 grupos, a gente faz a nomeação dos colaboradores. Esses colaboradores são as pessoas que vão auxiliar a gente na divulgação do plano. Então, são pessoas que, de certa forma, têm uma certa influência dentro da cidade e a gente, com a ajuda delas, leva essa informação para a população, não só de quando for ter evento igual esse que está ocorrendo agora, igual as próximas audiências que vão acontecer, mas sim de todo o engajamento no processo do plano diretor. Porque quando a gente fala que a gente precisa de participação social, a gente precisa desse contato praticamente o tempo todo com a população. A gente precisa mostrar que a gente está fazendo serviço, a gente precisa mostrar que a opinião da população está sendo escutada. Então, os colaboradores é um papel fundamental para a gente realmente conseguir levar essa informação para a população. Feito a nomeação desses 3 grupos, que aí no caso é o núcleo gestor, o conselho de fiscalização e os colaboradores, aí a gente de fato passa para a participação da população direta através das audiências públicas. Aí a gente faz as audiências públicas com a população, a gente escuta a população nas audiências públicas. Só uma observação, a gente também faz coleta de opinião com a população antes das audiências públicas. Então, a população não participa só nas audiências. Ela tem diversos momentos que a população consegue participar do plano, sem ser na própria audiência. Então, passado para a população nas audiências públicas, tem mais outros 2 agentes que é de extrema importância e extrema relevância para fazer o plano diretor acontecer. Esses agentes são o Ministério Público e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é quem vai aprovar o plano. Então, não adianta nada a gente, como equipe técnica, estruturar o plano todo, passar para a população concordar e chegar na Câmara e a gente não ter um bom diálogo na Câmara, não adiantou de nada o nosso trabalho. Então, é mais um agente que a gente precisa, desde o comecinho do diagnóstico, quando a gente já tem os primeiros resultados do diagnóstico, estar em contato com vocês, vereadores, para fazer isso acontecer. E quando chegar o plano para vocês, vocês já têm entendido tudo do plano, não ficar mais dúvida nenhuma. Porque esse processo de aprovação, quando atrasa, quando a Câmara não entende muito bem o que foi colocado no plano diretor, isso daí é muito prejudicial para o município, porque atrasa a aprovação e atrasa o planejamento que a gente tinha feito dentro do plano diretor para as ações que a gente colocou. Então, feita a aprovação na Câmara, ainda tem o Ministério Público, que ele tem a responsabilidade de fiscalizar o plano em qualquer momento que seja. Então, quando se alguém sentir que não foi escutado no processo do plano diretor, ou se alguém achar que o plano diretor foi feito de uma forma errada, essa pessoa pode chegar para o Ministério Público, denunciar, e o Ministério Público tem o dever de fiscalizar para ver se realmente teve alguma coisa errada no plano ou não. E essa questão da participação popular eu acho que é mais importante para o Ministério Público. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla da participação e sempre tenta levar o máximo de informação para todo mundo, para a gente conseguir o máximo de participação possível. Como será essa participação? Então, a participação começa com a divulgação. Essa divulgação é por canais do perfil de comunicação, pelo núcleo gestor, pelos colaboradores e pelo site do plano. Então, a gente tem alguns meios de comunicação para a gente conseguir estabelecer essa comunicação com a população. Temos também os eventos, que são as oficinas estratégicas, o seminário da cidade e as audiências públicas. E aqui vale ressaltar de que as oficinas estratégicas
elas não são abertas ao público. As oficinas estratégicas elas são para o núcleo gestor e para o GT executivo, que são os grupos que fiscalizam o plano diretor, que, no caso, é o grupo que representa a prefeitura e o grupo que representa a sociedade. E depois dos eventos, temos as pesquisas de opinião, que aí nas pesquisas de opinião a gente faz por 3 tipos de pesquisa. Um é o SOPA, que é uma rede social da sociedade participativa. Dentro dessa rede social, no final da apresentação, a gente vai colocar um vídeo para ficar um pouco mais claro do que é o SOPA, mas dentro dessa rede social a gente consegue cadastrar problemas da cidade e a gente consegue estimular novas discussões para ver se a gente consegue um novo olhar de algum problema existente. A prefeitura não tem a visão da cidade toda. Às vezes, tem região que a prefeitura não consegue chegar de imediato e é muito mais difícil para a prefeitura. Então, com a rede social, melhora muito essa questão, porque se alguém sentir que tem alguma coisa errada na cidade, tira foto, coloca nessa rede social e fala, tem um problema na rua tal, o problema é esse. Com isso, com esse post, as demais pessoas conseguem dar a contribuição do que se tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar e se tem algum outro problema desse tipo. Então, com isso daí facilita muito o processo de gestão dentro da prefeitura para identificar realmente o que está sendo o problema e o que a prefeitura pode fazer para melhorar. Espera aí, volta um pouquinho. Tem também a coleta de dados por formulários, que são os formulários que a gente aplica tanto com a população, quanto com o núcleo gestor e com o grupo de trabalho executivo, e também temos o Opinaí. No final da apresentação também vou falar um pouco mais desse Opinaí, mas o Opinaí é um aplicativo que o Neiru desenvolveu, e nesse aplicativo a gente tem 2 versões, uma que vai para os agentes de saúde e outra que vai para a população. Os agentes de saúde são facilitadores no nosso processo de coleta de opinião da população, porque eles fazem as visitas domiciliares e nessas visitas eles já conseguem chegar para a população e aplicar esse questionário. Agora, quando depende só do aplicativo, nem todo mundo tem a vontade de responder, mesmo todo mundo sabendo da importância da participação, que eu acho que só do fato da gente possibilitar essa participação através de um aplicativo e não depender, por exemplo, só dos eventos, já é um avanço muito grande. Mesmo assim, o pessoal ainda não participa. Então, por isso que a gente tem mais de uma estratégia em relação a esses aplicativos, que é um aplicativo para a população e também para os agentes de saúde. E os nossos produtos, no decorrer do plano, a gente entrega 9 produtos. Cada produto tem uma especificidade que eu vou explicar um pouco mais para frente. E esses produtos, eles sempre têm 3 versões. Então, a gente começa elaborando, fazemos a versão prévia e entregamos para o núcleo gestor e para o GT executivo. O núcleo gestor e o GT executivo retornam para a gente, fazem as considerações, a gente mexe e entrega para a população. E aí a população avalia, a gente tem uma audiência pública, como esse evento que está acontecendo agora, e a população dá a consideração em relação a todos os produtos que foram elaborados, que estão sendo validados nessa audiência. E aí, com as considerações da população, a gente faz as outras 2 versões do produto. Ali está errado, ali está a versão justificada e versão justificada, mas é a versão justificada e versão oficial. Então, a gente entrega a versão oficial primeiro, que é a versão que vai ficar, que vai fazer valer, e também a justificada, de que a gente explica o porquê que a gente alterou, porquê que a gente não alterou as considerações que a população colocou. Então, quando a gente faz audiência, por exemplo, definimos uma zona no zoneamento. Essa zona tem que ser uma zona de preservação ambiental. Alguém na audiência não concorda. Se alguém na audiência não concorda, a gente tem que dar uma explicação para essa pessoa se a gente mudar ou não. Dependente do que a gente fizer, a gente tem que dar a explicação. Se a gente não mudar, a gente tem que explicar o porquê que a gente não mudou. Agora, se a gente mudar, a gente tem que explicar para os demais o porquê que a gente mudou na consideração dele. Então, a gente sempre precisa fazer essa versão justificada para explicar todas as alterações que houveram. Então, aqui a gente começa, de fato, na estrutura do plano diretor. A gente começa na primeira fase, a fase 1, que é a fase de planejamento. Nessa fase tem 2 produtos. Então, no produto 1, que é o nosso primeiro produto, a gente tem o planejamento executivo, e dentro desse planejamento executivo, a gente apresenta quais os produtos que a gente vai entregar
para a cidade, para o município, e quais os prazos desses produtos que a gente vai entregar. Então, dentre esses produtos, a gente tem 4 fases, são 9 produtos divididos em 4 fases, sendo a primeira fase a fase de planejamento. Então, temos 2 produtos, planejamento executivo e o plano de mobilização e participação social, que é onde a gente define como que a gente vai levar essas informações que a gente está produzindo para a população e como que vai ser esse contato. Finalizado a primeira fase, que é a fase de planejamento, a gente entra para a segunda fase, que é a fase do diagnóstico e prognóstico participativo. Nessa segunda fase é onde a gente identifica as problemáticas do município, as potencialidades do município e quais vão ser as estratégias que o plano diretor vai adotar para resolver as problemáticas e para aumentar as potencialidades. Então, o produto 3, que é o diagnóstico técnico participativo, é onde a gente identifica essas problemáticas e as potencialidades. E aí, dentro do produto 3, a gente tem o diagnóstico técnico, que é todo o levantamento técnico, que entra na questão de análise de documentos, reuniões com a prefeitura, com as secretarias, e o diagnóstico participativo, que é o questionário que a gente aplica com a população, de que os agentes ajudam a gente, ajuda a equipe técnica, a população também, através do aplicativo. E é isso. Finalizando a fase 2 do diagnóstico e prognóstico participativo, a gente já vai ter a questão de todas as estratégias. A gente fez o levantamento das problemáticas, das potencialidades, a gente faz o levantamento das estratégias e, com isso, a gente já consegue definir onde que a gente quer chegar. Então, com essas estratégias, a gente já sabe quais são os pontos fracos e onde que o município tem que agir. Tem que adotar algum instrumento de política urbana específico para poder resolver algum problema? Isso daí vai ser definido nas estratégias. Então, finalizado a segunda fase do diagnóstico e prognóstico participativo, a gente passa para a terceira fase, que é a fase das propostas. Aí, nessa fase das propostas, é o que de fato vira lei. Então, a gente pega esses 3 produtos que estão na fase das propostas, transformamos na minuta de lei e mandamos para a Câmara. Então, todo o processo que tem antes da fase das propostas é tudo a preparação para a gente ter essa visão do município como um todo, para a gente propor as coisas que realmente a população quer. Então, a gente tem toda essa preparação, depois a gente faz as nossas propostas, e aí dentro das propostas a gente tem 3 produtos. O primeiro é a proposta de macrozoneamento e zoneamento. Dentro do produto 5, que fala das propostas de macrozoneamento e zoneamento, a gente tem tanto essa parte do ordenamento territorial, do que vai ser zona mista, do que vai ser zona de preservação, do que vai ser zona rural, do que vai ser zona urbana, e a gente também tem a definição dos instrumentos da política urbana. E aí esses instrumentos da política urbana é parcelamento, edificação, utilização compulsórios, IPTU progressivo, e entre diversos outros instrumentos que a gente usa para fazer com que a função social do imóvel seja cumprida. E aí cabe ressaltar de que qualquer plano diretor ele tem esse objetivo, de fazer cumprir a função social do imóvel dentro da cidade. Então, quando a gente fala em função social do imóvel, a gente está falando de que o imóvel ele não deve ficar parado sem uso nenhum, ele tem que ter algum uso. Esse uso pode ser qualquer um que seja, só não pode ficar parado e inútil para a sociedade. Esse uso pode ser comercial, esse uso pode ser industrial, esse uso pode ser residencial, esse uso pode ser ambiental. Então, tem diversos usos e a gente precisa garantir a função social de todos os imóveis dentro do perímetro urbano e dentro do município. Finalizado a parte de propostas de macrozoneamento e zoneamento, a gente entra nas políticas setoriais. As políticas setoriais é onde a gente vai definir as políticas para cada área dentro da prefeitura, para cada secretaria, para cada grande área, não é específico para a secretaria. Mas, por exemplo, tem a parte de habitação de interesse social, isso daí tem uma política específica. A parte de mobilidade urbana também tem uma política específica. Não depende de uma secretaria para a gente definir essas políticas, mas sim do conteúdo. Então, dentro do produto 6, que é as políticas setoriais, a gente define essas políticas, a gente define também os programas, projetos e ações. É dentro desse produto que a gente fala se o município está precisando de um programa de incentivo fiscal, se o município está precisando de uma rodoviária nova, se o município está precisando de uma avenida nova, e tudo que a gente colocar dentro desse produto tem que ser incorporado pelas leis orçamentárias posteriores. Então, o plano diretor
é o que a gente coloca como prioridade que todas as outras leis têm que seguir. Por isso que ele é tão importante e por isso que a gente sempre tem que chamar a população para estar discutindo esse tema com a gente. Finalizados as políticas setoriais, a gente passa para os instrumentos de gestão do plano, que é como que esse plano vai ser gerido e como que esse plano vai ser acompanhado. Como que vocês, do município, vão garantir de que o plano está dando certo? Como que vocês vão saber se o que a gente adotou, se as estratégias que a gente adotou, junto com a participação da população, realmente estão acontecendo, estão fazendo acontecer? Então, dentro desse produto, a gente define os índices de monitoramento, a gente define a equipe que vai cuidar do plano diretor e como que essa equipe que vai cuidar do plano diretor vai estabelecer o contato com a população. Porque o plano diretor não é uma coisa que a gente faz aqui e fica uma lei para vocês seguirem para os próximos 10 anos. É uma lei que tem que ser atualizada todo o tempo. Tem coisas que acontecem, a cidade é um organismo orgânico, então a gente tem que entender isso para poder fazer com que o zoneamento realmente reflita no que a cidade está vivendo. Se a cidade passa a ter, por exemplo, novos patrimônios históricos, ou se passa a ter novas áreas de preservação ambiental, o zoneamento urbano tem que incorporar isso daí. Ele não pode simplesmente ignorar porque o plano diretor fez uma vez, e é isso aí, e vai seguir esse mesmo zoneamento para os próximos 10 anos. Não, tem áreas que a gente precisa de revisão, principalmente nessas áreas sensíveis e principalmente no que a gente fala das zonas especiais. Por isso que eu quis deixar bem claro no começo para vocês o que é uma zona especial e qual que é a diferença dela em relação às demais zonas. Finalizados os instrumentos de gestão, a gente tem todo o conteúdo da minuta de lei. Então, com esse conteúdo, a gente já consegue elaborar a minuta, aí a gente elabora a minuta e a gente entra para a quarta fase, que aí seria a consolidação do plano. Dentro dessa fase, a gente entrega um resumo executivo e a minuta de lei. A minuta de lei vem para a Câmara e passa a valer para a cidade a partir do momento que ela for aprovada, e o resumo executivo é um documento em uma linguagem mais fácil para a população entender todo o processo que a gente fez no plano diretor. Então, dentro do resumo executivo, a população consegue, por exemplo, dar uma olhada no produto, no resumo executivo, para ver em que momento que foi discutido a participação social. A pessoa não precisa ler todos os documentos para saber em qual momento que isso foi discutido. Basta ela ler o resumo executivo. Dentro do resumo executivo, ela entende onde foi discutido. E, se ela quiser saber mais sobre esse processo de participação, aí ela vai para o produto específico. Então, ele serve mais como um facilitador para a população poder entender o conteúdo que a gente está abordando dentro do plano diretor. Então, aí tem o nosso cronograma. Bom, não vou me alongar muito no cronograma. O cronograma ele faz parte do nosso produto 1. Então, dentro desse cronograma, a gente coloca todos os produtos. E aí, dentro desse cronograma, o que cabe destacar é de que a primeira audiência pública é na finalização da nossa proposta de macrozoneamento e zoneamento, que está prevista para o final de dezembro. Ou seja, nossa primeira audiência pública do plano diretor vai ser entre dezembro e janeiro, dependendo de quando ficar pronto. Mas a perspectiva é de finalizar o nosso produto de macrozoneamento e zoneamento no final de dezembro, e assim que a gente tiver a disponibilidade, a gente faz a audiência para poder já validar parte das questões do zoneamento, até porque o zoneamento é uma questão bastante... não é problemática, mas que dá bastante conversa. Então, a gente precisa mostrar isso para a população, a gente precisa entender se realmente o que a gente colocou é o que a população entende que quer para a cidade. Porque, se tiver alteração, a gente tem a segunda audiência para fazer a alteração, altera, depois mostra para a população para ver se realmente é isso que a população quer. Então, a gente tem a nossa primeira audiência depois da proposta de macrozoneamento e zoneamento, e a nossa segunda audiência no final do plano, que é para validar a minuta de lei. Então, a gente tem essas duas audiências, uma prevista para acontecer entre dezembro e janeiro, e a outra prevista para acontecer no final de abril, quando a gente finalizar o processo do plano diretor. E agora a gente passa para o nosso segundo produto, que é do plano de mobilização e participação social. Dentro desse produto, a gente define os agentes envolvidos, que foi o que eu já apresentei para vocês, e, além dos agentes envolvidos, a gente também define como que a gente vai levar a informação para a população. Então, aqui, a gente identifica o perfil de comunicação da cidade, e aí, dentro desse perfil de comunicação da cidade, a gente tem os canais de divulgação.
Esses canais de divulgação pode ser panfleto, pode ser um cartaz, pode ser um carro de som, pode ser um alto-falante da igreja, pode ser um post no Instagram. Então, tem diversos meios de comunicação que a gente usa para fazer essa informação chegar na população. Além dos canais de divulgação, a gente usa também as redes sociais, que as redes sociais têm uma vantagem de que a gente consegue medir indicadores de participação, então a gente consegue fazer essa análise do que funciona e do que não funciona para a população na nossa estratégia de comunicação. E eu acho que um dos mais importantes, os colaboradores, que são pessoas que realmente levam essa informação para a população e de que faz isso acontecer. Dentro do produto 2, a gente define a setorização da cidade. A setorização nada mais é que a divisão da cidade em regiões homogêneas, para poder definir os pontos que a gente vai fazer a audiência pública. Então, dentro dessa setorização, a gente precisa entender a questão topográfica, para ver se não tem um relevo muito grande, se não tem uma rodovia que corta, que seja um problema para a população participar da audiência em algum lugar, ou também da questão socioeconômica. Às vezes, a população de um determinado bairro não tem costume e não vai em um evento em um determinado local. Isso daí pode ser o evento que for que não vai acontecer. Então, a gente precisa setorizar para colocar mais pontos de apoio e para fazer esse evento acontecer em mais lugares. Então, no caso da setorização de Itaiandu, foi dividido em 4 setores, sendo um setor urbano e 3 setores rurais. Os setores rurais, a gente dividiu no setor do Jardim, no setor do Moinho e no setor do Bom Sucesso. Porém, o setor do Moinho e o setor do Bom Sucesso, a gente ainda está definindo quais serão os pontos de apoio. O que a gente tem definido, de fato, no setor urbano e no Jardim. Que aí no setor urbano, nosso ponto de apoio é a Câmara Municipal, e no Jardim, nosso ponto de apoio é a Escola Municipal Ana Carlos da Silva. Pode passar. Então, finalizado a nossa primeira fase, a gente entra na nossa segunda fase, que é a fase do diagnóstico e prognóstico participativo. Dentro dessa fase, a gente começa fazendo os estudos do diagnóstico. Eu vou passar algumas questões que a gente levantou no diagnóstico, mas o foco não é apresentar o diagnóstico para vocês hoje. O diagnóstico a gente deixa para discutir na nossa primeira audiência pública. Agora, é mais para mostrar para vocês como que qual que é a nossa metodologia, principalmente para refazer a definição do perímetro urbano e para refazer o zoneamento urbano. Então, dentre todos os fatores que a gente analisa, eu acho que, primeiramente, a questão da população, como que a cidade está crescendo, se a cidade está crescendo muito, se a cidade está crescendo pouco, e para onde que a cidade está crescendo. Isso daí é extremamente importante para a gente entender o desenvolvimento da cidade. E quando a gente fala isso, a gente precisa entender se a cidade, por exemplo, ela está crescendo horizontalmente ou verticalmente, porque isso daí afeta, por exemplo, as questões do meio ambiente. Se a cidade está crescendo verticalmente, acaba sendo menos prejudicial para o meio ambiente. Só que a gente tem outros problemas em relação a essa verticalização, como, por exemplo, patrimônio histórico. Então, a gente precisa sempre equilibrar essas questões para a gente poder adotar sempre as melhores estratégias para o desenvolvimento da cidade. Então, o crescimento da cidade em relação à população é um dos principais fatores. A questão da economia, para a gente identificar quais são as atividades-chave na economia do município, para a gente estimular essas atividades e fazer com que o município se destaque na questão regional. Pode passar? Aí está um pouco da inserção regional, e quando a gente fala na inserção regional, a gente também tem que entender de que essa questão econômica também parte para a questão regional. Então, quando a gente fala do crescimento do município, a gente tem que entender onde que o município está, quais são as atividades do município, onde que ele está inserido e quais que são as potencialidades desse município em relação às demais cidades do entorno. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa análise regional. Então, Itaiandu está no sul de Minas, como dá para ver no mapa, e ali tem as rodovias que ligam Itaiandu. Em relação às rodovias, a gente também precisa entender para onde que a cidade tem acesso, para onde que a cidade tem um acesso mais facilitado e para onde que estão os polos geradores de
os polos geradores de emprego, os polos geradores econômicos para a gente fazer o desenvolvimento da cidade de acordo com isso. Então, a gente precisa fazer esse levantamento de tudo, identificar, de fato, para onde que o município para onde que é melhor do município crescer. Ainda nessa análise da inserção regional, a gente tem que entender também de quais as cidades que o município tem relação comercial e como que é essa relação com as demais cidades. Então, no caso de Itaiandu, está dentro da área de São Lourenço. Então, São Lourenço tem uma grande influência para essas cidades, e aí Itaiandu está ali no cantinho, já fazendo divisa com o Rio de Janeiro. Aí é mais uma questão regional de como entender a cidade para a gente ver as demais cidades e o que a gente pode aproveitar da potencialidade de Itaiandu com as demais cidades. E aqui um pouco da topografia. E essa questão topográfica é muito importante para a gente ver qual que é a possibilidade técnica de crescimento do município. Porque dentro dessa análise a gente consegue ver onde que é favorável em questão do solo, onde que é plano, que dá para ocupar, e além dessa análise topográfica, a gente também faz análise da questão de fauna, de flora, de entender como que a questão do meio ambiente funciona dentro do município para a gente preservar ao máximo e não destruir o município com a urbanização, e realmente crescer de forma sustentável. Nesses dois mapas, o mapa da esquerda tem a identificação da altitude do município, então dá para ver onde que é mais alto, e o mapa da esquerda tem as inclinações. Então, onde está mais vermelho no mapa da esquerda é onde está mais inclinado. Não necessariamente onde está mais inclinado é onde está mais alto, tendo em vista que o município pode aqui ser muito alto, vir para cá ficar mais baixo, e lá mais para cima, mais para frente, e ter mais uma outra queda que tem uma inclinação grande. Então, essa inclinação não pode ser ocupada, e essa inclinação também não pode ser ocupada. Então, o mapa de lá identifica isso, enquanto o de cá identifica a altitude do relevo. E aqui, uma análise em relação às áreas de preservação, que eu acho que agora que passa a responsabilidade da definição de APP para o plano diretor, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, aqui é uma análise prévia do que a gente deve preservar e quais são as áreas críticas do município e como que a gente vai trabalhar dentro dessas áreas críticas. Os municípios, eu acho que na grande maioria dos municípios brasileiros, eles foram desenvolvidos no entorno de rio, e isso daí causa um grande problema para o planejamento urbano de agora, de que a gente tem que compatibilizar esses usos. Então, a gente tem que entender o que, de fato, está ali desde antes, que já está consolidado, e o que a gente consegue ainda recuperar do município. Então, com o plano diretor, a gente faz essa definição do que a gente quer recuperar, do que a gente consegue recuperar na questão ambiental e do que já está consolidado e de que realmente não tem mais a relevância ambiental e sim uma relevância social maior. Então, essa análise de APP eu acho que é fundamental para o diagnóstico do plano diretor. Aqui tem a análise de APP e do lado tem a análise das áreas de inundação e alagamento retirado do plano de saneamento. Isso daí é uma outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado, porque dentro do nosso zoneamento a gente faz a definição das zonas que não podem ser ocupadas. E quando a gente fala que uma zona pode ser ocupada, a gente está jogando a responsabilidade para a prefeitura. Ou seja, se a prefeitura fala que uma zona pode ser ocupada e tem uma inundação e acontece, sei lá, a população entra água debaixo de garagem de apartamento e acaba com todos os carros, isso daí é culpa da prefeitura. Então, é importante passar isso para vocês, de que se a gente coloca alguma coisa errado e depois dá problema, esse problema cai para a prefeitura. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa análise ambiental de tudo que pode dar problema, para a gente definir de forma certa o que pode e o que não pode ser ocupado. Então, aqui a gente já faz uma análise dos remanescentes florestais. Com essa análise dos remanescentes florestais, a imagem da esquerda é de 2012, a imagem da direita é de 2021. A gente consegue entender onde tem pressão da urbanização e onde tem pressão para a supressão da vegetação. Então, aqui a gente já consegue entender um pouco da dinâmica do município, onde que o município tende a tomar mais cuidado em relação à ocupação do solo e onde que o município consegue ver, onde que a prefeitura consegue ver
dos lugares que realmente estão se recuperando. E aí, dentro desses lugares que estão se recuperando, cabe fazer um programa ambiental para poder estruturar melhor essas áreas e, de fato, ser áreas úteis ambientalmente para o município, dentro do perímetro urbano. É importante ressaltar de que essa análise é feita só dentro do perímetro urbano, porque o que mudou da legislação federal é só dentro do perímetro urbano que passa a responsabilidade para o plano diretor ou para a prefeitura através de outra legislação municipal. E aí a gente entra na parte do prognóstico, que aí, finalizado a parte do diagnóstico, lembrando vocês que o que eu passei não é o diagnóstico total, é só para dar uma noção para vocês de como que a gente está trabalhando na metodologia. Então, finalizado o diagnóstico, a gente entra na parte do prognóstico, que é onde a gente define as estratégias que a gente vai adotar para o plano diretor. Então, o plano diretor ele vai ser um plano para poder abrigar mais gente, vai ser um plano para poder preservar mais o meio ambiente, vai ser um plano para fazer mais prédio. Qual que vai ser a cara desse plano diretor? Tudo isso daí a gente define nas estratégias, que é no nosso prognóstico. Então, o prognóstico, a imagem da direita é a metodologia do Ministério de Desenvolvimento Regional para elaboração de plano diretor. Não é a metodologia que o NEIRU adota, mas é uma metodologia semelhante. Então, ali dá para ficar bem claro aonde que as estratégias entram e onde que os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU entram também. E aí, cabe ressaltar de que toda a estratégia que a gente coloca dentro do plano diretor para poder com base em algum objetivo do desenvolvimento sustentável. Tudo que a gente coloca dentro do plano diretor é visando o desenvolvimento sustentável. Então, todas as nossas propostas giram em torno disso. Aqui tem uma imagem que deixa bem claro que um dos objetivos da ONU é as cidades e comunidades sustentáveis, mas o plano diretor não funciona só com esse objetivo. Sim, diversos outros objetivos que a gente consegue adotar dentro do plano diretor para fazer uma cidade mais sustentável, mais resiliente. Então, com a finalização do prognóstico, a gente termina a nossa fase 2 e a gente passa para as propostas da equipe técnica. E aí, dentro das propostas, a gente começa com o ordenamento territorial. Então, essa é uma imagem do recadastramento aqui do município, que já tem algumas imagens prontas, a gente está na parte de vetorização, e aí cabe ressaltar de que hoje esse evento é para falar do plano diretor, mas além do plano diretor, foi fechado também o plano de recadastramento e o código de obras. Então, o município está com uma ferramenta incrível na mão de ordenamento territorial, porque só o plano diretor com o código de obras eu já acho que é muito mais fácil do município gerir o território do que só com o plano diretor. E aí, quando a gente coloca o recadastramento junto, fica muito mais fácil para o município na gestão disso daí. Porque tanto para o município quanto para a população. Porque através do plano de recadastramento, a gente deixa tudo em uma ferramenta georreferenciada, onde a população consegue, se ela tiver com dúvida, por exemplo, no zoneamento. Quando a gente define o zoneamento e a gente fala o que pode e o que não pode construir e o quanto que pode construir, isso daí gera muita dúvida para a população. Com o plano de recadastramento, a gente tem uma plataforma que a gente consegue selecionar o lote que a pessoa está em dúvida, e com essa seleção a pessoa consegue ver o que ela pode construir e o que não pode construir. Isso daí facilita muito, por exemplo, em compras de imóveis em áreas de preservação ambiental, que não precisa mais a população como população ir até a prefeitura para perguntar se pode ou se não pode construir. Agora, com o plano de recadastramento, ela consegue acessar no site e ela seleciona o lote e vê se pode ou se não pode construir. Então, não precisa mais esse contato com a prefeitura. Isso daí já facilita muito e já ajuda muito da população não cair em furada comprando imóvel que não pode construir. Então, aí está a gente ainda não fez a parte do ordenamento territorial, isso daí entra na parte das propostas, mas aí já está a parte da vetorização, de que a gente começou a vetorização. E aí, dentro disso, a gente faz a delimitação de que eu tinha apresentado no início da apresentação, de que a gente define quais são os usos que vão poder em cada zona, onde que é a zona de preservação ambiental, onde que é a zona de preservação cultural e o que a gente vai precisar preservar dentro do município. Pode passar? E aqui eu faço uma comparação da precisão
da nossa ferramenta em relação ao Google Earth. Então, a imagem da direita é do Google Earth, como vocês podem ver no logo do Google embaixo, e a imagem da esquerda é a imagem feita pelo imageamento aéreo que a gente fez. Então, fica muito mais claro. Eu acho que dá para ver muito bem, né, que dá para enxergar até a faixa de pedestre. No caso, essa imagem é aqui de cima. Então, se vocês tiverem dúvida, amanhã de dia dá para ver o que foi representado, o que não foi representado. E eu peguei o cruzamento que eu realmente queria pegar esse detalhe no asfalto, porque isso daí eu acho que deixa bem claro a precisão do produto que a gente está entregando para vocês do recadastramento imobiliário, que também é uma ferramenta incrível para o zoneamento urbano. Quando a gente tem o recadastramento imobiliário junto com o zoneamento urbano, o município ganha muito e a população ganha mais ainda. Aqui aqui começam os instrumentos da política urbana. A imagem ficou um pouco apagada, ficou um pouco clara, na verdade. Esse instrumento, eu acho que é o principal instrumento dentro do plano diretor. Se vocês pegarem o Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamenta o plano diretor, que faz o plano diretor obrigatório, ela coloca alguns instrumentos que são obrigatórios do município adotar quando faz um plano diretor. Tem instrumento que é obrigatório, tem instrumento que é facultativo. Então, o instrumento que é obrigatório, não cabe nem o núcleo gestor, nem a equipe técnica, nem a Câmara de Vereadores questionar se tem que existir ou não. Cabe questionar como que ele vai existir, quais vão ser as regras dele. Agora, tem os outros instrumentos que são facultativos, que aí sim entra a questão da população, do núcleo gestor, da equipe técnica, de decidir se adota ou não para o município, porque depende se o município vivencia esse problema. Não faz sentido a gente colocar um instrumento de política urbana para resolver um problema que o município não existe. E sendo que esse instrumento, mais para frente, pode vir ser um problema para o município. Então, a gente tem que analisar esses instrumentos com bastante cautela para poder fazer essa definição. Então, primeiro começa com o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Esse instrumento é um instrumento que é um instrumento anterior ao IPTU progressivo. Então, muita gente já olha esse instrumento com maus olhos, pelo fato do IPTU progressivo vir logo depois, mas esse instrumento, na verdade, é o que eu acho que é o maior instrumento que garante a função social da propriedade, porque com esse instrumento ele faz a identificação dos imóveis que estão subutilizados, dos imóveis que não estão sendo utilizados, para poder dar um fim para eles. Aí tem uma estratégia, tem um tipo de estratégia para cada tipo de imóvel, para cada tipo de uso que ele não está tendo. Então, no caso, tem o terreno vazio, de que o terreno vazio ele não está sendo produtivo para ninguém, muito pelo contrário, às vezes ele junta inseto, é um problema na questão de saneamento, é um problema na questão de segurança pública. Então, isso daí a gente não pode deixar acontecer, a gente tem que ter instrumentos para garantir de que cada vez menos tenha imóvel vago no município, de que os imóveis de fato sejam ocupados, e outras duas coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado para não acontecer é do lote, ou ele está sendo subutilizado. Quando a gente fala que o lote está sendo subutilizado, é quando a gente pega um lote, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, a gente constrói uma guarita. Esse lote de 1.000 metros quadrados poderia estar servindo para uma residência, poderia estar servindo para um prédio, poderia estar servindo para um comércio, poderia estar servindo para uma indústria, mas não está servindo para uma guarita, para um lugar que não tem praticamente uso nenhum. Então, a gente também precisa tomar esse tipo de cuidado na definição desse instrumento. E aquele imóvel que está vago, o imóvel que está para alugar, às vezes não é culpa do próprio proprietário, mas isso daí é uma das bases da especulação imobiliária, que a gente também precisa tomar cuidado para definir instrumentos para coibir esse tipo de coisa dentro do município. Então, quando a gente tem vários imóveis que eles não são alugados e que estão para alugar há 5 anos ou 10 anos, ele já começa a ficar abandonado e já começa a dar problema para o município, para a prefeitura. Então, esse instrumento serve para isso, para identificar esses imóveis e, através dessa identificação, a prefeitura notifica o proprietário e, com essa notificação, o proprietário ele tem que ou arrumar ou ele paga as multas ou ele sofre as consequências do não uso desse imóvel. E aí, essas consequências
é o que resulta no IPTU progressivo, o que resulta no proprietário depois perder o imóvel em títulos de dívida pública para a prefeitura. Então, eu deixei ele bem claro de que esse instrumento ele é obrigatório, então qualquer revisão de plano diretor precisa abordar ele. E outros dois instrumentos que eu acho que são essenciais para a gente fazer o planejamento territorial de fato dar certo é a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir. A outorga onerosa do direito de construir é quando a gente define um coeficiente de aproveitamento básico e máximo. O coeficiente de aproveitamento é o quanto que a gente pode usar de um imóvel. Por exemplo, se um imóvel tem 200 metros quadrados e o coeficiente de aproveitamento dele é de 2, a gente pode construir até 400 metros quadrados. Então, esse é o fundamento do coeficiente de aproveitamento. E aí, no plano diretor, a gente define o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo. No coeficiente de aproveitamento básico é onde o proprietário consegue construir até aquele tanto sem pagar nada. E a partir do coeficiente de aproveitamento básico até o máximo, o proprietário pode construir a mais, mas tem uma taxa que o proprietário paga para a questão da urbanização. Porque tem alguns limites de infraestrutura urbana, e aí quando o proprietário ele quer construir mais, essa construção a mais gera impacto para o município. Seja esse impacto na questão de abastecimento de água, seja esse impacto na questão de esgotamento sanitário, e seja esse impacto na questão de mobilidade urbana. Porque quando a gente fala de verticalizar mais uma edificação, a gente está falando de que mais pessoas vão ocupar essa edificação. Então, o trânsito vai sofrer com isso. E a gente precisa de uma medida de compensação financeira para a gente poder conseguir estruturar a infraestrutura para receber essas edificações maiores. E junto do instrumento da outorga onerosa de construir, a gente também define a transferência do direito de construir. Aí a transferência do direito de construir serve para não onerar a prefeitura dos imóveis que a gente coloca agora como área de preservação. Então, quando a gente faz essa redefinição do zoneamento urbano e a redefinição do perímetro urbano, a gente vai colocar muitos imóveis como área de preservação. Afinal, o plano diretor está sendo feito para isso, para ver onde pode e onde não pode ocupar. Então, é aqui que a gente vai falar que uma área pode ou não pode ocupar. Então, quando a gente fala que uma área não pode ocupar, e o proprietário já tinha esse lote, ele podia construir antes do plano diretor, a gente vai onerar quem? A gente vai onerar o proprietário? Não. A gente vai onerar a prefeitura? Também não. A gente não pode onerar ninguém. A gente vai tirar do próprio plano diretor para poder fazer as medidas compensatórias. E aí, dentro disso, a gente usa os recursos da outorga onerosa para poder conseguir fazer a preservação dos terrenos que a gente quer e não onerar ninguém. Lógico que isso daí vai ter um tempo, até arrecadar o recurso pela outorga onerosa, e não é só a outorga onerosa que arrecada o recurso, esse recurso vai para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é criado no plano diretor, e a transferência do direito de construir pega o recurso do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Então, todas as nossas propostas que mexem com a questão econômica, a gente precisa fazer a conta fechar no próprio plano diretor. A gente não pode onerar ninguém. E, além dos instrumentos, a gente tem também os incentivos públicos. Esses incentivos públicos são mais instrumentos que a gente coloca para a população fazer um bom planejamento do território na questão mais micro. Por exemplo, aí a gente tem 3 tipos de incentivos públicos: alargamento de calçada, fachada ativa e fruição pública. Alargamento de calçada é quando o proprietário ele tira um pouco do lote dele, de área do lote dele, para aumentar a calçada. Isso daí é benéfico para o proprietário? Não. O proprietário vai querer fazer isso de graça? Não. Então, a gente precisa criar instrumentos dentro do plano diretor para que ele ganhe incentivo ou de construção vertical ou financeiro para realmente adotar esse instrumento. Então, a gente tem o alargamento de calçada, a gente tem fachada ativa. Fachada ativa eu acho que é o que costuma ser mais aplicado. Fachada ativa nada mais é do que a gente pegar um edifício de 2 ou mais andares e deixar o térreo dele para comércio, para cultura, para uso da população. Porque com isso a gente consegue dar fluxo para aquela região, e um prédio que ele seria só residencial, ele agora não passa a ser só residencial, porque ele é residencial, tem um comércio embaixo. Isso daí é muito importante quando a gente fala
por exemplo, na questão de segurança pública. Porque a segurança pública, o problema da segurança pública é a falta de uso. A gente não tem problema com segurança pública em um lugar que é muito movimentado, porque o lugar é muito movimentado, tem segurança, tem tudo. Agora, os lugares que são pouco movimentados e que, por exemplo, tem uma falta de iluminação pública, por ser pouco movimentado, aí começa a ficar suscetível à questão da segurança pública. Então, a fachada ativa ela funciona para poder dar esse fluxo em diferentes horários. Então, o que antes um prédio residencial ele teria de fluxo nele às 8 da manhã e às 6 da tarde só, agora ele passa a ter fluxos em outros horários. Então, a gente consegue dinamizar esse processo de urbanização com diversas atividades. Não só residencial e comercial, mas a fachada ativa pode ser para uso cultural, para uso institucional, para tudo que for aberto para a população e que, de fato, servir para a população. E a fruição pública, que a fruição pública é quando a gente abre espaço dentro da edificação. A fruição pública ela costuma ser utilizada só em grandes edificações, que é quando a gente dá incentivo para o proprietário para ele deixar parte da edificação dele de acesso à população, como, por exemplo, construir uma pequena praça no canto da edificação dele. Se ele tira a área do imóvel dele para dar para a população, ele tem esse incentivo. Então, esses são alguns dos incentivos públicos que a gente também vai adotar no plano diretor, que a gente também vai levar para discussão com o núcleo gestor, com a população. E a gente entra nas políticas setoriais. E aí, dentro das políticas setoriais, a gente define as políticas de todas as áreas do município, como eu já tinha falado anteriormente. E aí, dentro dessas áreas, tem a política de desenvolvimento econômico municipal, política e sistema ambiental municipal, política e sistema de saneamento ambiental, política e sistema de serviços institucionais, política municipal de áreas de riscos e desastres, política e sistema de proteção ao patrimônio arquitetônico, urbano e turismo, política de habitação social, política e sistema de mobilidade, política e sistema de infraestrutura municipal e política de parcelamento do solo. Dentro dessas políticas, a gente define os nossos programas, as nossas metas e as nossas ações, e junto com o calendário disso, quando que a gente vai ter que fazer cada ação que a gente coloca no plano diretor. Então, se a gente coloca no plano diretor que alguma área precisa ser recuperada ambientalmente, a gente precisa de um prazo para isso. A gente não coloca para essa área ser recuperada e recupera quando dá. Isso daí tem que ser uma questão planejada e a gente tem que colocar todas as nossas ações dentro de um cronograma. E dentro desse cronograma a gente precisa validar sempre com a prefeitura para ver se é viável ou se não é viável o que a gente está propondo. Então, ainda dentro das políticas setoriais, a gente define essas ações e a gente define os nossos programas também, que eu acho que os programas é um dos principais instrumentos dentro do plano diretor, de que o que a gente vai dar de, por exemplo, incentivo fiscal para algumas atividades que precisam, que têm potencialidade para crescer dentro do município e que é bom culturalmente para o município. Então, tem algumas atividades econômicas que favorecem o município em todos os aspectos. Então, essas atividades econômicas merecem programas específicos, não só as atividades econômicas, diversas áreas na questão de mobilidade, na questão dos serviços institucionais, que é educação, assistência social e saúde. Tudo isso a gente precisa compatibilizar, ver qual que é a necessidade de cada pasta para a gente colocar os programas de acordo com o que a prefeitura pode fazer. E agora entra o nosso último produto da questão do conteúdo, que vai para a minuta do plano diretor, que é os instrumentos de gestão. Dentro desses instrumentos de gestão, como eu tinha falado, é como que o município vai acompanhar o desenvolvimento desse plano diretor, como o município vai levar isso para a população e quem que vai gerir o plano diretor, quando a gente entregar para a prefeitura e para a Câmara Municipal. Então, a gente tem o Sistema Municipal de Planejamento Urbano, e esse Sistema Municipal de Planejamento Urbano, ele é um sistema que o instrumento de gestão ele precisa avaliar tanto o plano diretor quanto as diversas leis que o município tem de uso e ocupação do solo e regulação do solo. Então, dentre essas leis, tem o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, os programas de metas, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, código de obras e edificações,
os planos, programas, projetos setoriais de cada secretaria, os planos de desenvolvimento econômico e social, os programas e projetos especiais de urbanização, macrozoneamento e zoneamento e definição de unidade de conservação e as demais unidades de preservação. Então, esse sistema é um sistema que a gente precisa estruturar, que não é só a análise do plano diretor. Quando a gente fala do plano diretor, quando a gente fala dessa equipe que vai acompanhar para ver se está funcionando ou não, a gente não está falando que essa equipe vai ler o plano diretor e vai ver se o que está no plano diretor está sendo cumprido. É um processo que não envolve só o plano diretor. Tem que olhar para o plano diretor, tem que olhar para todas as leis, porque o plano diretor é a lei máxima de uso e ocupação do solo da cidade, então esse sistema tem que avaliar tudo para ver se realmente está funcionando ou não. E ali do lado tem os instrumentos de participação social, de que como que essa equipe que vai ficar responsável pelo acompanhamento do plano diretor vai levar isso para a população. Vai ser através de audiência pública? Vai ser através de um plebiscito? Dependendo do que for discutido, do que tiver a ser validado? Então, todos esses instrumentos a gente define nessa parte dos instrumentos de gestão. E ainda dentro dos instrumentos de gestão, a gente precisa entender essa parte da articulação do plano diretor, de que ele é a lei máxima e todas as leis de diretrizes orçamentárias têm que incorporar as prioridades que foram colocadas no plano diretor. E dentro dos instrumentos de gestão, dentro desse produto, a gente também define os nossos índices de monitoramento. Como que a gente vai fazer o monitoramento desse plano? Então, dentro desses índices de monitoramento, eu coloco essas 3 ISOs, que são as ISOs das cidades e comunidades sustentáveis, das cidades inteligentes e os indicadores para cidades resilientes. Essas 3 ISOs eu acho que é a base dos indicadores que a gente usa no plano diretor e de que é o que a gente tem que acompanhar para ver se está dando certo ou não. E cabe ressaltar de que as cidades inteligentes está saindo um projeto de lei agora que, se o município tiver caracterizado dentre algumas características de cidade inteligente, ele pode receber verba da União. Então, com esse repasse de verba, ele é aplicado para as diretrizes que o plano diretor coloca. Então, quando a gente trata das cidades inteligentes junto com o plano diretor, fica um instrumento de política urbana muito mais forte do que se a gente falasse só de cidades inteligentes, por exemplo, e se a gente falasse só de plano diretor. Porque só com o plano diretor a gente não consegue captar recurso para a cidade inteligente. E só o instrumento da cidade inteligente a gente não consegue definir as prioridades de um plano diretor. Então, eu acho que essas 3 ISOs vão ser essenciais para a gente fazer esse acompanhamento do plano. Pode passar. E a 4ª fase, que é a fase de consolidação, que entra na nossa proposta técnica. Então, a gente faz todas as propostas, que seria a proposta de macrozoneamento e zoneamento, as políticas setoriais e os instrumentos de gestão, e com isso a gente faz a nossa proposta técnica. Na nossa proposta técnica, a gente manda para a Câmara como projeto de lei, para poder virar lei e fazer acontecer tudo que a gente colocou no plano diretor, e o resumo executivo, como eu já tinha falado, que a gente passa para a população de uma forma mais fácil de entender tudo o que a gente fez e todo o processo do plano diretor. E como que a população consegue participar? A gente agora está entrando no nosso diagnóstico participativo. A gente está na finalização do diagnóstico técnico e entrando no diagnóstico participativo. E aí, dentro disso, a gente tem algumas ferramentas que eu queria passar para vocês e que eu queria pedir muito para a população participar de qualquer forma, para a gente poder ter esse contato e ver qual que é a visão da população em relação aos problemas da cidade. E aí, dentro dessas ferramentas, a gente tem as redes sociais mais utilizadas, que é o Instagram, o e-mail e o LinkedIn. E também a gente tem o SOPA e o Opinaí, que são... o SOPA é uma rede social, como eu já mencionei, e o Opinaí é o aplicativo que a gente aplica tanto com os agentes de saúde quanto para a população, que fica disponível para a população. E aí cabe ressaltar de novo de que o Opinaí tem 2 versões, que é a versão dos agentes de saúde e a versão da população. Então, se você, munícipe de Itaiandu, for responder o Opinaí pelo aplicativo, se for responder o plano diretor pelo aplicativo, utiliza o Opinaí da população, porque o dos agentes precisa de um cadastro específico para os agentes.
E, além do Opinaí e do SOPA, a gente tem também o site do plano diretor. Então, essa é a carinha do site, de como está agora. Tem algumas abas que tem a parte de contato, tem a parte dos documentos oficiais para ver o que a gente já produziu. E vocês conseguem acompanhar todo o desenvolvimento do plano pelo site do plano diretor. Agora eu vou passar um vídeo de uma pesquisadora lá do núcleo para poder falar um pouquinho mais do SOPA e falar um pouquinho mais desse processo participativo. Ela está fazendo um doutorado nessa parte de participação digital e a ferramenta do SOPA, Sociedade Participativa, foi um produto que ela elaborou no mestrado dela. Então, para a gente está sendo muito útil, eu acredito que para o município também vai ser. Olá pessoal, meu nome é Bárbara, eu faço parte da equipe de participação do plano e vou apresentar para vocês um pouquinho de como que a participação acontece, né, durante o processo de execução do plano. Bom, é de extrema importância que toda a população participe, né, acredito que a equipe já tenha falado isso para vocês, mas é importante ressaltar que é muito difícil, né, chegar nas pessoas, explicar para elas o que está acontecendo, né, e fazer com que elas entendam a importância da participação delas no plano. Mas é muito importante que isso aconteça para que o plano atenda a vocês, né, que estão vivenciando o dia a dia na cidade. Então, para isso, a gente desenvolveu um processo de participação e ele segue algumas etapas. Eu vou descrever aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção de como que acontece, tá? Então, primeiramente, a equipe, né, identifica os grupos de interesse na cidade, os setores, identifica o perfil de comunicação da cidade e tudo isso vai impactar, né, nas próximas etapas para a divulgação dos eventos, etc. Então, depois a gente identifica os colaboradores, que são pessoas que podem contribuir na divulgação dessas informações, na participação como um todo, levar as informações para o resto da população, participar presencialmente nas audiências, consiga motivar, né, engajar outras pessoas e trazer elas para perto para entender o que está acontecendo, né. São realizadas oficinas, workshops, né, de apresentação, como esse evento que está acontecendo agora. A gente identifica demandas de participação em conjunto com a equipe técnica do plano, então a gente identifica se deve ser levada uma informação ser apresentada para a população ou se a gente precisa que a população traga informações para a gente da cidade para que isso facilite e auxilie a equipe técnica a tomar decisões em relação ao plano. Feito isso, a gente define técnicas de participação, né? Então, por exemplo, foi levantada a necessidade de informar a população que está acontecendo o plano, do que está acontecendo, e como técnica de participação, a gente está fazendo esse evento, né, para explicar para vocês o que está acontecendo. Então, essa é uma técnica de participação, audiências públicas, né, etc. A partir daí são identificados alguns dados, né, que podem indicar se a participação está ocorrendo ou não, e definida uma periodicidade de divulgação para isso. Bom, a gente, a partir daí, né, prepara e executa essa participação, né, e a partir daí mantém engajados os grupos de interesse e continua na divulgação em paralelo a isso. A partir daí são avaliados os indicadores e a gente reavalia se é necessário fazer novamente, como foi a participação, se esses indicadores, né, de participação foram positivos e negativos, e isso acontece em ciclos até a finalização do processo do plano. Bom, então essa é a nossa estratégia, né, baseada em colaboradores, grupos de interesse, divulgação nas redes sociais, além das divulgações nos meios, né, de comunicação tradicional, como rádio, televisão, a própria prefeitura, onde a gente conseguir divulgar, a gente tenta chegar na população, né. E a gente tem alguns eventos, né, pré-definidos que acontecem. Então, oficina com o GTE, com o núcleo gestor, workshop com os colaboradores convidados a participar, ajudar na divulgação, né, o seminário da cidade, alguns questionários no Opinaí. O Opinaí é uma ferramenta, é um aplicativo que auxilia a gente na coleta de informações da população. Então, vocês vão poder futuramente, né,
baixar o aplicativo, responder algumas perguntas. Além disso, alguns agentes utilizam, né, do Opinaí para ir na casa das pessoas coletar essas informações, então a gente vai divulgar isso para vocês futuramente. O painel de dados, né, que é o resultado desse questionário, né, a gente divulga isso para a população ter conhecimento também, né. E a audiência pública para definição, né, da minuta de lei no final do processo. Em paralelo a tudo isso, tem o SOPA, que é uma rede social que a gente utiliza para participação social. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que funciona. Bom, a gente tem também o comitê colaborativo, que é utilizado mais internamente, né, pelos membros do comitê, né, do núcleo gestor, para que facilite o trabalho, né, e a comunicação entre o GTE, núcleo gestor e equipe técnica do plano. Então, está sendo utilizado esse aplicativo, né? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do SOPA. Bom, o SOPA é uma rede social criada, né, exclusivamente para discussão de problemas da cidade. Ela é fruto da minha pesquisa de mestrado e agora de doutorado. Qualquer pessoa da cidade, né, da população pode se cadastrar. É uma ferramenta aberta. Ao se cadastrar, a pessoa coloca a cidade em que ela mora, né? E a partir daí são mostrados para ela itens de discussão levantados para aquela cidade. Então, ela vai visualizar inicialmente, né, quais são os itens de discussão para a cidade dela. E ela também pode cadastrar, né, alguma coisa para se discutir. Então, ela pode descrever aqui alguma coisa que ela acha interessante a discussão, colocar a categoria do problema e a subcategoria. Também pode colocar uma foto, né, que auxilia essa discussão a acontecer. Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns itens que a Thaís já colocou, né, de discussão, que pode auxiliar a equipe técnica nesse levantamento de informações. Então, aqui, por exemplo, ela já colocou a presença, né, de lixo nos cursos hídricos, colocou aqui uma foto, vou entrar aqui para vocês verem como que funciona. A partir daí, as pessoas podem curtir, podem comentar. No comentário é como se fosse uma proposta para solucionar, né, aquele problema, aquela discussão levantada. Então, a pessoa ela pode colocar aqui uma solução, uma proposta de solução, né? E as outras pessoas podem concordar ou discordar com aquela proposta e isso vai gerando ali uma discussão em cima do item levantado. Essas discussões podem ser ricas, né, para a equipe técnica saber a opinião da cidade em relação a esses itens de discussão, né? Então, é muito importante que vocês entrem, participem, dêem uma olhada no que está acontecendo. E a gente vai estar aqui atento para poder interagir com vocês aqui nessas ferramentas. No mais, a gente tem os nossos canais, né, o site, né, que a Thaís acredito que vai passar para vocês depois, e os canais estamos aqui à disposição. Muito obrigada, pessoal. Bom, pessoal, esse exemplo foi de São Lourenço, que a gente aplicou recentemente, e isso daí é para todas as cidades que a gente começa a fazer o plano. Então, a partir de agora que a gente, de fato, começou o diagnóstico participativo, é onde as problemáticas tendem a aparecer e onde vocês conseguem fazer esse cadastro dos problemas que vocês vivem, que vocês veem dentro do município. Eu vou abrir para perguntas agora e depois que todo mundo perguntado aqui, tem as perguntas que o pessoal está fazendo na página do Facebook da Câmara. Então, depois eu vou ler essas perguntas também, mas antes eu queria abrir esse espaço primeiro para vocês que compareceram, para depois abrir para o pessoal que está acompanhando remotamente. Tem alguém com alguma dúvida? Tem alguma dúvida para colocar? Não? Tá, eu vou ler agora o que foi colocado na página do Facebook da Câmara. Tiveram duas perguntas por enquanto. Da Maristela Leopoldino. Como é aplicado esse questionário? Em qual momento? Bom, esse questionário ele começa a ser aplicado a partir de segunda-feira pelos agentes de saúde e vocês, como população, conseguem responder a partir de hoje. Então, é só baixar o nosso aplicativo, o Opinaí, que dentro desse aplicativo já tem o questionário do plano diretor que vocês já conseguem responder. Então, esse questionário já está aberto desde já e vai ficar aberto todo o nosso processo de diagnóstico. Segunda pergunta da Cristina Silva. Na reunião de hoje no CVT, vimos que a quantidade de tablet para ser aplicado o questionário é menor
que a quantidade de agente de saúde e como será feita a distribuição. Na verdade, não, a gente compatibilizou tudo com a secretária de saúde, com a coordenadora, então está tudo certo. Todos os tablets que a gente entregou têm agentes responsáveis para isso, então isso daí não vai ser um problema. E dependendo de como for, eu acredito que a gente consegue todas as respostas até antes, e não depende só dos agentes de saúde, se a população contribuir e responder de fato no aplicativo da população. Então, isso daí eu não vejo como problema para agora, não. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Bom, não teve mais nenhuma pergunta. Mas ninguém aqui quer falar nada? Vai alterar o código de obras. Vai revogar o código de obras todo e vai ser feito um código de obras novo. Mais alguma pergunta? Não? Bom, gente, eu agradeço imensamente de vocês comparecerem. Eu fiquei surpreso de ver a casa cheia. De fato, é difícil quando a gente faz qualquer evento relacionando qualquer tipo de política pública. Eu acho que os vereadores devem saber disso muito mais que qualquer um, de que é difícil a participação da população. Então, eu fico muito feliz de ver vocês participando hoje e espero que essa participação tende a crescer para as próximas audiências, que é quando, de fato, a gente vai trazer para vocês as propostas e o que a gente levantou dentro do plano diretor. Gente, muito obrigado e boa noite.